9, versículo 31. Diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos à Tua presença e mais uma vez, ó Pai, nós iremos meditar na Tua palavra. Eu peço que o Senhor seja conosco nesta noite, nos dando entendimento desta palavra, abrindo o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender, meu Senhor, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós estamos nessa noite aqui e te pedimos que o Senhor nessa noite nos conduza para a honra e para a glória do Teu nome. Nós a Te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, né, gente? Bendito seja Deus. Eu vou continuar na mensagem que nós terminamos aí. Estamos já alguns cultos meditando. Vocês não encheram não foi? Então, glória. Nós estamos meditando de como é e a igreja que Deus quer. Estamos alguns cultos falando aí. E essa noite, se o Senhor nos permitir, vamos falar um pouco mais de como é que a igreja deveria que ser hoje. E não sei se termino hoje, mas enquanto o Senhor estiver dando, nós vamos falando até o dia que o Senhor disser pare, aí nós vamos parar e começamos outro assunto. Eu comecei, como eu disse há um tempo atrás, explicando que a igreja começou em Atos dos Apóstolos. Jesus fez uma promessa, e essa promessa desde o Antigo Testamento, que Jesus iria estabelecer uma igreja. Ele fala sobre a revelação de Pedro, a qual nós lemos aqui várias vezes, que sobre a revelação de Pedro, que Jesus era o Filho de Deus, ele iria estabelecer a igreja, de sorte que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, contra a igreja. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai nos informar que a igreja foi estabelecida através de um batismo, cumprindo-se a palavra que estava escrita em Joel, que Deus iria estabelecer, ou ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E porque ela foi estabelecida no batismo, porque Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, apesar deles ter já evangelizado no tempo de Jesus, porque eles foram de dois em dois, de casa em casa, pregando o evangelho, Jesus ia subir e eles precisavam de poder, autoridade para evangelizar. Daí vem a ordem de Jesus dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. Pois bem, lá em Atos, a Bíblia diz que no dia chamado festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce, batizam a todos os que estão ali, e naquele momento nasce a igreja. Nasce a igreja porque quando o Espírito Santo batiza os que estavam naquele cenáculo, cerca de 120 irmãos, eles começaram a falar em novas línguas, dando ali o princípio do derramamento do Espírito Santo também sobre os gentios. Eles começaram a profetizar. Pedro, na sua primeira pregação, como eu disse, ganha 5.000 almas, logo em seguida ao batismo, porque no primeiro discurso, aonde eles achavam que aqueles irmãos estavam bêbados às 9 horas da manhã, não era o Espírito Santo. E Pedro, no primeiro discurso, na primeira pregação, converte ali, na pregação de Pedro, 3.000 almas. E a igreja cresce de um cenário que também está em Atos, num cenário onde Jesus realmente queria e trabalhou para que a igreja fosse daquela forma. Porque a Bíblia diz que aqueles crentes de Jerusalém,
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que na verdade eram os ensinamentos que os discípulos receberam quando Jesus ainda estava com eles. E não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles aprenderam a partir o pão, aquilo que Jesus também havia ensinado. Eles tinham comunhão uns com os outros, aquilo que Jesus havia ensinado. Eles tinham singeleza de coração. A igreja que Jesus estabeleceu a princípio era uma igreja que atraía as pessoas, porque diz o autor, que é Lucas, que a igreja caiu na graça do povo de tal modo que as pessoas vinham até a igreja. Eles não precisavam evangelizar. As pessoas vinham até o culto e assistiam um culto de livre e espontânea vontade. A unção era tão forte sobre aquela igreja que Deus ia acrescentando aqueles que haviam de serem salvos. Até os problemas da igreja, irmãos, quem resolvia era o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que um homem, está lá em Atos capítulo 5, nós já falamos sobre isso. Um homem e uma mulher chamados Ananias e Safira intentaram um dia no coração de mentir ao Espírito Santo. E naquele contexto da igreja, a unção era tão forte que até mentira matava. Mas, eu já expliquei isso aqui, não vou voltar novamente, porque nós vamos entrar em assunto novo. Mas o tempo foi passando, e cerca de 10 anos depois, eu comparei com a igreja chamada de Coríntios, onde eles eram totalmente avessos àquela igreja que Jesus formou lá em Jerusalém, a igreja de Atos, a igreja primitiva. Depois nós passamos de Coríntios e aí passamos pelas cartas, e todas as igrejas apresentaram problemas, porque infelizmente toda igreja tem problema. E paramos em Apocalipse, onde eu já falei de 4 igrejas. Jesus escreveu 7 cartas. Das 7 cartas que Jesus escreveu, 5 foram reprovadas ou repreendidas, e somente 2 foram elogiadas e aprovadas. E informação que eu não dei nesses últimos, ou nessas pregações passadas, das 5 igrejas que foram reprovadas por Jesus, tinha algumas coisas que eles começaram bem, mas no meio do caminho pararam. Só que as 2 igrejas que foram aprovadas eram igrejas que financeiramente eram fracas e pobres. Era uma igreja que não tinha influência local. Isso não significa que nós precisamos ser pobres para ser fiéis, não. Mas naquele contexto tinha uma ligação, porque a igreja que mais sofria naquele contexto ali era a igreja que mais agradava ao Senhor. E nós falamos das 4 igrejas de Sardes, de Tiatira, deixa eu lembrar aqui, meu Deus, deixa eu ler aqui as 4 igrejas, senão me perco, porque eu vou falar nessa noite de Laodiceia. Está aqui, está escrito aqui. Glória a Deus. Nós falamos sobre Éfeso, Pérgamo, nós falamos sobre Esmirna, Tiatira e Sardes. Vamos falar nessa noite da última, que é a igreja, pelo menos dessas 5 que foram reprovadas, de Laodiceia. E como eu disse, Jesus na verdade iniciou a igreja primitiva e gostaria que fosse daquele jeito. Só que o tempo foi passando, e cerca de 35 anos depois da fundação da igreja que estava em Atos dos Apóstolos, nós chegamos até essas 7 igrejas aonde Jesus manda a carta para elas. E por que Jesus mandou a carta para essas igrejas? Preste atenção aqui, por favor. O Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a entrada da tribulação e a saída da tribulação, e é a recompensa do povo de Deus.
Antes de Jesus anunciar que haveria uma tragédia, porque o Apocalipse, para alguns será uma tragédia, para outros será um benefício muito grande. Mas antes de Jesus anunciar que haveria uma tragédia sobre o mundo, Jesus primeiro preparou, ou quis que a igreja se preparasse para isso. Por isso que as cartas foram mandadas, para colocar em ordem aquilo que estava fora do lugar, porque depois que Jesus desse o recado, como diz o bom baianês, o bicho vai pegar, e aí agora é salve-se quem puder. A tribulação será algo tão terrível, mas tão terrível, que o Senhor Jesus Cristo diz que nunca houve e nunca haverá sofrimento igual a esse. Vocês estão vendo aí um pouquinho, mas não é nada comparado àquele que vai ser naquele grande dia. Então nós chegamos aqui em Apocalipse, eu já falei sobre todas, e eu agora vou falar sobre Laodiceia, se o Senhor permitir, nós vamos terminar essa noite, se não, vamos para o próximo culto e o próximo culto. E quem era essa igreja de Laodiceia? Irmãos, parece que cada igreja local pegou a característica do local onde ele habitava, onde aquela igreja foi estabelecida. Era assim, Paulo evangelizava, na maioria das igrejas quem formou foi Paulo. Evangelizava, começava-se um culto no lar, na casa de alguém. E esse culto no lar, na casa de alguém, dava início a uma igreja. Depois da igreja formada e estabelecida ali, o apóstolo Paulo ou os apóstolos enviavam presbíteros para dirigir aquela igreja. Os presbíteros eram formados pastores, superintendentes da igreja, e assim a igreja ia crescendo, constituíam diáconos, de sorte que a igreja se formava dessa maneira. Só que, como eu disse, parece que cada igreja pega uma característica do local e traz para dentro da igreja. Laodiceia talvez aqui vai ser a mais repreendida de todas elas, porque Laodiceia não tinha desculpa para servir ao Senhor. Porque dentre todas essas 7 igrejas, Laodiceia estava no lugar e numa condição financeira melhor do que todas elas. Cidade rica, cidade produtora, cidade turística, a mais rica dentre essas 6 igrejas aqui. Só que também Jesus vai dar a maior repreensão a esta igreja. Jesus vai falar algo sobre essa igreja de Laodiceia, que nenhuma delas escutou. Ameaça tão forte, palavra tão dura, que Jesus disse que estava com aquela igreja por aqui. Sabe, irmão, não sei se vocês nunca sentiram um bolo na garganta, que vocês não conseguem passar e nem deixar de vomitar. Laodiceia estava mais ou menos assim, perto de ser vomitada por Jesus. Perto de ser arrancada de Jesus da boca. Então, nós vamos nessa noite. Vai lá, Pablo, vem lá, por favor. Nós vamos nessa noite ver um pouco sobre Laodiceia, para que nós possamos compreender e entender de como a igreja chegou nesse ponto, até esse ponto. Uma igreja que era uma igreja primitiva, que saiu da igreja que estava em Atos, e como eu disse, uma igreja que tinha comunhão, partir de pão, insistia nas orações, insistia na doutrina dos apóstolos, e chega a um ponto onde Deus vai dizer para essa igreja que está prestes a vomitar essa igreja da boca. A igreja de Laodiceia, segundo está escrito aqui, era uma igreja que se achava rica, que se achava bastarda, e que não precisava de coisa alguma. E Jesus vai dar a repreensão àquela igreja, dizendo que na verdade ela era uma igreja pobre, cega e nua, e que principalmente Jesus procurava entrar naquela igreja por muito tempo e não conseguia entrar. Jesus por muitas vezes quis entrar em Laodiceia, por isso está escrito aqui no versículo 20, que ele estava batendo na porta daquela igreja, tentando entrar e não conseguia entrar. A tal ponto que aquela igreja ficou soberba de não permitir que o dono da casa entrasse para receber ali o culto.
E nós temos que prestar atenção, porque talvez nós cheguemos ao ponto dessa igreja, porque nenhuma dessas 5 igrejas queria chegar onde chegou. Eu expliquei aqui que as coisas vão acontecendo, irmãos, devagarzinho, cada dia vai minando uma coisa, e quando você pensa que não, já está envolvido a tal ponto que não consegue sair mais. Nós vamos vivendo um pecado que é mínimo, daqui a pouco ele vai se tornando grande. Veja Davi, homem segundo o coração de Deus, que olha para uma mulher no terraço, chamada Betseba, e diz a Bíblia que Davi olhou para aquela mulher, desejou no coração, e Davi, a partir daquele momento, vai cometer séries de pecado, que o Deus de Israel vai mandar um profeta para repreender Davi. E pasmem vocês, Davi não sabia, ou não atentou, que ele já estava num pecado muito grave. Por que Davi não atentou e não sabia? Porque quando o profeta Natan fala com ele, que ele tinha prevaricado, premeditado a morte de um homem e adulterado, ele cai em si e vai pedir perdão a Deus imediatamente. O pecado ele vai começando assim devagarzinho, envolvendo aqui, envolvendo ali, tomando uma partezinha aqui. Quando pensar que não, já foi. Sansão foi exatamente a mesma coisa. E a Bíblia diz que Sansão, um dia, de tanto mentir para Dalila, falou a verdade e nem percebeu que o Espírito Santo havia saído dele. Então essa igreja de Laodiceia chegou num ponto aonde talvez eles não queriam chegar. E eu só quero falar só sobre Jesus estar na porta daquela igreja batendo, mas não conseguia entrar. Amados, a igreja atual, ela tornou-se uma igreja que não trabalha em função do reino. Ela trabalha em função do crescimento. Mas não é o crescimento espiritual. A igreja atual trabalha em crescimento de nome e de número. Nós, infelizmente, ficamos tão levados pela circunstância que a pessoa que nós não convidamos para estar no culto é justamente aquele que deveria estar no culto. Nós não damos a atenção devida e não convidamos de maneira a qual deveria ser convidado Jesus para estar no meio dos cultos. É por isso que você vai ver igreja. Um pastor amigo meu outro dia disse, um pastor da igreja que eu congregava lá em Minas Gerais, ele trouxe Benihim para pregar na igreja dele, uma igreja pequena, irmão, 100 membros. Ele disse que a igreja ficou por 10 anos pagando a pregação daquele pregador. A igreja, irmãos, ficou tirando das suas ofertas e seus dízimos 10 anos para cobrir a dívida de um pregador que durou apenas 60 minutos na igreja. A igreja moderna está fazendo seus cultos, coaches. Pregadores são treinados em psicologia. Outros são treinados em oratória. A igreja está se preparando para um crescimento e há cursos para que isso aconteça. Há curso hoje, irmão, de pregação. As pessoas hoje se preparam através de uma boa dicção e isso é bom. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Prepara-se através de cursos teológicos, de seminários, para que se aplique na igreja. Só que a igreja que estava em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles não precisavam disso, porque quando aqueles irmãos que eram, vamos colocar assim no bom baianês, pé rapado, que não sabia fazer um ó com um copo, se ajuntava, diz a Bíblia que todas as vezes que eles se ajuntavam, o poder de Deus se manifestava no meio deles. De sorte que eles não precisavam de pregadores caros. Laodiceia justamente
O contrário da igreja que estava lá em Jerusalém, a igreja primitiva de Atos, que eles eram ricos e enriquecidos e não ligavam para o que estava acontecendo nos seus cultos. É por isso que eu digo, irmãos, não adianta, e por favor, estou dizendo que não é para nós não colocarmos não, viu? Porque de vez em quando, eu tenho uma proposta aqui de alguém falando, pastor, vamos fazer algo diferente da igreja? Vamos animar um pouco? A gente traz um pregador novo, faz uma campanha dia de domingo, dia de quarta ou dia de sexta. Eu quero te perguntar algo, está faltando Jesus aqui no nosso culto? Eu quero te perguntar, esse pregador aqui está falando com você, esses meninos que estão tocando, porventura não está trazendo aqui uma palavra onde a presença de Deus se manifesta? Mas a igreja que procura novidade, ela se sustenta através disso. E hoje, há pregadores que animam a igreja através de pregações que são emotivas, mas não estão preocupados se Jesus está no meio da igreja. E o importante aqui não é o pregador, o importante aqui é Jesus. A Bíblia diz que nessa igreja de Laodiceia, que a cidade era rica e financeiramente eles eram. Jesus está falando aqui que eles não são ricos financeiramente, irmão. Jesus está falando que eles espiritualmente eram pobres, eram nus e eram miseráveis, cegos também. Mas eles tinham dinheiro, a igreja tinha posses. Só que não adianta, irmãos, eu colocar aqui, se eu criar você dessa forma, nessa expectativa, de que para Jesus se manifestar, eu trago um pregador aqui para que possa tocar fogo na igreja, e isso não existe. Quanta igreja Jesus não pode entrar hoje? Irmãos, eu já falei aos irmãos aqui, e por favor me entendam, eu não tenho escala de medir espiritualidade, não tenho. Eu não sou melhor do que ninguém, mas tem cada lugar que você vê tanta coisa linda. Eu fui pregar numa igreja, irmãos, presta atenção aqui por favor. Me chamaram para ir pregar numa igreja no interior aqui do estado da Bahia. Não vou falar o nome, senão vão reconhecerem. E nessa igreja, irmãos, eu cheguei num dia de festividade, me convidaram. Pastor, o senhor vem pregar aqui no dia de festividade? Eu digo, vou. Vamos lá. Peguei meu carro, botei meu combustível, eu não cobro para pregar. Eu fui com meu combustível e voltei com meu combustível. Eu sequer, irmão, peço oferta a ninguém. Eu estou falando aqui de público, para que eles entendam que pregador não deve viver pedindo oferta para pregar igreja nenhuma. Jesus não nos dá esse direito. Eu fui, irmãos, e cheguei cedo, porque eu não sou pregador que chega às 8 horas. Não, eu chego cedo para participar do culto. Cheguei e era 7 horas da noite. Pois bem, o culto começou às 7h20. E aí no culto nós tivemos a apresentação de jogral. E por favor, não estou aqui condenando quem quer que seja. Nós tivemos no culto a apresentação de jogral. Nós tivemos sorteio de brindes. Nós tivemos apresentação de grupos. Nós tivemos tanta coisa. Fomos de 7 horas até 9h30. E eu fui pregar. Quando chega 9h30, a irmã diz assim: pastor, o senhor vai pregar, o pastor André vai pegar a palavra, mas ele vai ser educado e não vai passar do horário. Irmãos, eu só tinha até 9, não, passaram para mim 9h30, era para aí o culto terminar 9h30. Me passaram para mim já com 5 minutos depois que terminava o culto e mandou eu ser educado ainda. E eu fui educado, disse: irmãos, 5 minutos eu vou deixar uma saudação e vou embora. Mas também dei minha largada, porque aquele dia foi demais. Uma igreja que começou 7 horas da noite, só que Jesus estava querendo se manifestar e não podia, porque uma igreja que não tem palavra não tem Jesus. Não adianta você vir aqui à frente, dançar, pular, rodar, se Jesus não se manifestar. E ele diz que ele é a palavra. E a igreja de Laodiceia estava assim, ela fazia os cultos, e com certeza, por eles ser ricos, tinha os melhores instrumentos. E eu também quero Jesus. Com
contratavam pregadores e tocadores, só que o mais importante, não participava, muito pelo contrário, ele ainda ficava na porta e alguém botava o pé para ele não entrar. Irmãos, escute aqui, pregações emotivas é muito boa, eu também gosto. Mas se Jesus não te repreender de vez em quando, você não cresce. Ou qual é o pai aqui que deixa o filho correr a revelia? Você deixa? E tem gente, irmão, que vive de um lado para um outro, de um ponto para outro, só para ouvir pregação que vai te motivar e te botar para cima. Só que Jesus vai falar para essa igreja, se ele não te repreender e corrigir, ele não é teu pai. Se ele não te castigar de vez em quando, não te confrontar, não botar o dedo na tua cara para dizer que você precisa mudar, você não é filho, você é bastardo. E Laodiceia, que era uma igreja fria, aliás, morna, Jesus já estava pronto e Jesus queria entrar ali para ver se mudava o estado daquela igreja, mas não conseguia, porque os crentes daquela igreja não deixavam, não abria, irmãos. Ele disse que batia, e se alguém abrisse, ele entrava, ceava com a pessoa e a pessoa ceava com ele, mas Jesus não podia entrar, porque aquela igreja deixou de reconhecer o seu Senhor. Uma igreja que começa, como Jesus estabelece, como uma igreja primitiva, onde eles faziam tudo em comum, tinham partido pão, comunhão, agora passa pelos Coríntios e passa por outras e outras igrejas, chega até esta igreja aqui, uma igreja que deixa de reconhecer a voz do seu dono, do seu Senhor. Jesus contou uma parábola das 10 virgens, e a parábola das 10 virgens é justamente isso. Que nós temos que estar apercebidos para que coisa como essa não aconteça conosco. As 10 virgens da parábola não levaram azeite consigo, só levaram para a lâmpada. Quando terminou o azeite da lâmpada, elas ficaram sem azeite. Essa igreja aqui era uma igreja que não estava se importando. Era uma igreja que continuava os seus cultos, mas não tinha a preocupação e nem perguntava se Jesus estava presente. Você está vendo o motivo que muitas vezes eu não quero distração na igreja? Porque, irmãos, e lá vai eu falar sobre isso, mas eu preciso, se bem que cada um de sua casa cuide do jeito que é. Porque, irmão, não tem que lhe atrair você por causa de uma decoração bonita. Eu não preciso atrair você por causa de umas luzezinhas ou de alguém dançando aqui na frente. O culto ao Senhor é algo assim que para alguns será muito chato mesmo. Vão uns crentes lá na igreja, joelha, dobra o joelho. Tem igreja que nem ora mais. Dobra o joelho, diz que está falando com Deus, que eu nunca vi na minha vida. Daqui a pouco se levanta e começa o irmão a cantar e a chorar. E começa o outro irmão a falar uma língua lá estranha que a gente não entende nada. Daqui a pouco uns começam a dar glória a Deus, aleluia, não ver nada. Eu não vi nada. Aí os pastores, como aquela de Laodiceia, se encarrega em entreter o povo. Os cultos continuavam, Jesus passeava na igreja, a igreja estava formada, pelo menos em espírito, mas chega um tempo que Jesus não podia mais, nem em espírito, passear, porque ninguém abria a porta. Ou seja, eles abriram a porta para algumas coisas e fecharam para Jesus. Eu congreguei na igreja, irmãos, onde o pastor perguntava a mim, vem cá, você vai pregar sobre o que hoje? E não era cuidado dele, se era besteira ou não. É porque era para ter cuidado com o povo. Como assim cuidado com o povo? Para não ofender você. Para não dizer uma palavrinha aqui que você não saia todo magoado.
Por não dizer uma palavra aqui que você, não vou mais para aquele culto, porque os irmãos, aquele pastor é muito bruto, ignorante. Eu sei que tem hora que eu vi as últimas pregações e disse, meu Deus, eu exagerei. E até se queixaram, pastor, porque o senhor prega assim? Vocês querem que eu vá para a igreja dos outros, bater nos filhos dos outros lá? Não, eu vou bater nos filhos daqui, de lá não. De lá eu vou dar doce para os meninos se alegrar e dizer assim, eu gosto do pastor. Então aquela igreja de Laodiceia, apesar de estar, aliás, ela estava no estado que Jesus estava a ponto de vomitar, mas Jesus tinha uma queixa principal e disse, olhe, faça uma coisa, compre de mim ouro refinado no fogo, colírio para os olhos e roupa para que vocês se vistam. Ou seja, acerte sua situação. Mude o estado, transforme o quadro, porque senão vocês vão perder o lugar. Nós precisamos voltar a entender como eram os cultos lá da igreja primitiva e como era o convívio. Eu volto ao assunto que eu não terminei. Eu não tenho escala de medir a espiritualidade de ninguém, mas tem cada culto, irmãos, que você procura Jesus e você não acha. Você vê tanto aparato e pasmem, as pessoas não estão preocupadas se aquela pessoa está bem ou não com Jesus. Simplesmente tem nome e vamos chamar porque atrai. Não simplesmente diz, não, essa pessoa está na mídia, vamos levar. E as igrejas se enchem, ficam lotadas, mas a pessoa mais importante, como eu disse, não está conseguindo entrar. E nós precisamos voltar, porque nós queremos. Moisés, irmãos, ele ia sair, ele saiu do Egito e ia para a terra de Canaã. E quando Deus disse, olha Moisés, a minha presença vai contigo. Falou com ele e disse, Senhor, porque se a tua presença não vai conosco, por favor, não nos faça sair desse lugar. E nós estamos buscando, irmãos, tanta coisa. Sabe por que os cultos de busca do Espírito Santo é tão vazio? Sabe por que o culto de campanha é tão cheio? Porque as pessoas não estão interessadas em Jesus, estão interessadas naquilo que Ele pode oferecer. Sabe por que, irmãos, nós atraímos tanta gente em dias onde nós vamos ter pregador de fora? E atraímos tão pouca gente para um dia de ensinamento, ou um dia do culto de oração, ou um dia que nós vamos orar pela família, porque nós não estamos interessados em Jesus. Porque se estivéssemos, e se nós estiver interessado em Jesus, nós vamos convidar Ele. E se nós tivermos certeza que Ele está, cada culto que a gente fizer aqui, se tiver banda ou não, vai ser uma festa, porque Jesus está em nosso meio. Mas se nós não tivermos certeza, possa ser que sejamos como essa igreja. E estarmos fazendo, e tem culto, irmãos, vai vir um aí agora, dia 31 de dezembro, na virada do ano, vamos começar aqui, às 22 horas, que com certeza a igreja vai estar lotada, todo mundo bonitinho, mas não significa que só porque tem gente, Jesus está no meio. Jesus está no meio quando você sai de um culto, aleluia, que você diz assim, rapaz, eu senti a presença dele, ele falou comigo, eu saí aqui fortalecido, eu entrei triste, mas saí alegre, eu estava até pensando em fazer uma besteira, mas Jesus falou comigo que eu agora mudei o quadro, não estou mais pensando em fazer uma besteira, agora estou querendo viver cada vez mais. A presença de Jesus no meio transforma o ambiente. A Bíblia diz que Jesus entra na casa daquele homem chamado Simão. E quando ele entra, eles não reconhecem que Jesus estava ali, mas aquela mulher, por nome pecadora, sabia que estava lá. E ela faz um culto, irmãos, e o culto daquela mulher, chamada pecadora, foi um culto que transformou a vida dela. Ô irmão, pode faltar quem for aqui na igreja. Pode
Os meninos vão viajar sexta-feira. Se não tiver banda aqui, ô irmão, sinto muita falta, mas eu não posso deixar de querer a presença de Jesus em nosso meio. Só que não pode faltar o culto é Ele. E vocês agora vão entender se eu, porventura, algum de vocês falar, pastor, faz uma campanha aí para nós chamarmos pregadores, porque muitas vezes nós não ligamos, como eu disse, mas como eu já recebi aqui, homens em pecado de adultério, irmãos, pregando a palavra. Mas uma igreja que não reconhece a voz de Jesus, glorifica, adora, exalta, sem saber que Ele não está no meio. E já tiveram pessoas aqui que sequer sabiam pregar, mas só pelo fato de estar aqui, serem homem de Deus, a presença de Jesus se manifestar de tal forma que nós saímos preenchidos da casa. Então, quem não pode faltar no culto, irmãos, é Jesus. Porque se Ele faltar, Ele vai dizer, se vocês não consertarem isso, eu vou riscar o seu nome. Eu vou tirar o nome de vocês do livro da vida. E como eu disse, presta atenção na tua vida espiritual. A falta de Jesus na nossa vida, irmãos, dá sinais. Um negócio que nós justificamos na nossa vida pela nossa prosperidade, só que Jesus disse que a vida do homem não consiste no bem que eles têm. Você está achando que aqueles testemunhos que nós ouvimos na televisão seriam os testemunhos que Jesus queria escutar? Somente, porque faz parte, mas somente alguém chegar aqui na frente e dizer, eu cheguei na igreja sem nada, hoje eu tenho 2 carros e 3 casas. Irmão, isso não é nada. Aí eu cheguei na igreja, eu estava financeiramente arrasado, hoje eu tenho um carro do ano, hoje eu tenho uma casa de praia. Irmão, isso é bom, mas não é nada. Jesus queria ouvir o testemunho seguinte, eu cheguei na igreja perdido, mas agora eu sou salvo. Eu cheguei na igreja desesperado, aflito, angustiado, sobrecarregado, mas eu senti a presença de Deus, Ele me libertou. Eu cheguei na igreja como um homem jogado no mundo, mas hoje Deus me chamou e hoje eu sou filho dEle. Esse testemunho que Jesus quer ouvir. Porque a igreja pode ser rica, como era a Laodiceia. A igreja pode ter recursos como era, mas se Jesus não tiver, irmãos, estamos acabados. Se Jesus não fazer parte da tua vida e da minha vida, pouco importa ser dinheiro. Tem hora que o plano de saúde não resolve nosso problema. Tem hora, irmãos, que não resolve. Se fosse assim, quem tem plano aí do bom não morria. Tem hora que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, vai ser uma oração que vai resolver o nosso problema. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, vai ser um momento em que nós, a presença de Deus, porque quando ela é sobre as nossas vidas, quando Ele está aqui na casa, irmãos, já foi. A presença de Deus vale mais, irmão, do que qualquer colete ou arma. E a igreja está querendo conquistar dinheiro para ter proteção divina. Salmo 125. A Bíblia diz que não adianta. Se Ele não for guarda, se Ele não estiver conosco, se Ele não estiver na casa, em vão trabalhos que edificam. Então, se você não pode deixar faltar ninguém, não deixe faltar Jesus. O resto, irmãos, o resto Ele acrescenta. Mas quem não pode faltar na tua vida é Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. Aos amigos da internet, que Deus abençoe, te dê uma boa noite na presença do Senhor e até o próximo encontro, sexta-feira, em nome de Jesus.